Hoje vamos falar da potenciação de números inteiros. Mas no que consiste a potenciação de números inteiros? Essa potenciação, ela consiste numa série de multiplicações envolvendo sempre o mesmo fator, ou seja, sempre o mesmo número sendo multiplicado. Então vamos verificar esse primeiro exemplo aqui para a gente ilustrar melhor o que a gente está falando. Se eu tiver a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 4 2 seguidos se multiplicando. Então eu posso escrever isso igual a 2 elevado a 4, com esse 4 pequenininho aqui em cima, que quer dizer o expoente. Ele está dizendo que eu tenho 4 2 seguidos se multiplicando. Tanto 2 na 4 quanto o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso vai resultar em 16. Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado, lembrando que aquele númerozinho pequeno ele indica quantas vezes a base está se multiplicando. O expoente, que é aquele númerozinho pequeno, indica isso. Então vamos dar mais uma olhada aqui. Se eu tiver uma potência genérica da seguinte forma, B na N igual a A. O meu B, a gente chama ele de base. O B é a base. O N é o expoente. E o resultado disso, então, é a nossa potência. Então, sempre que eu tiver uma potência, eu tenho esses três elementos: a base, o expoente e a potência, que é o resultado desse cálculo que a gente faz. Passando adiante, nós iremos agora fazer exemplos de potenciação com números inteiros. Por exemplo, se eu tiver menos 2 elevado ao quadrado, eu posso calcular isso como menos 2 vezes menos 2. E como a gente já sabe que dois sinais iguais numa multiplicação resulta em mais, a minha resposta vai ser mais, e o 2 vezes 2, 4. Outro exemplo, menos 2, entre parênteses, elevado ao cubo. Eu ficarei então com menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu vou circular esse primeiro menos 2 vezes menos 2. E aí o resultado dessa multiplicação vai dar o nosso mais 4 aqui embaixo. Ó. E aí eu abaixo aquele outro menos 2 que eu não utilizei ainda. Por fim, eu efetuo esse cálculo do mais 4 vezes menos 2. E aí a gente lembra, sinais diferentes na multiplicação, o resultado vai dar menos. E o 4 vezes 2 vai dar 8. Outro exemplo. Se fosse então menos 2, entre parênteses, elevado a 4. Eu teria que escrever menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O resultado disso eu posso resolver da seguinte forma. Eu posso usar aquela propriedade associativa e calcular aqui, ó, eu vou circular esses dois primeiros menos 2 aqui e vou circular também esses dois últimos menos 2. E aí o menos 2 vezes menos 2, sinais iguais dá mais, e o resultado 4 do 2 vezes 2. E lá no final, a mesma coisa. O menos vezes menos, né, sinais iguais vai dar mais, e o 2 vezes 2 vai dar 4. E aí a gente fica aqui ó, com mais 4 vezes mais 4 na próxima linha. Então essa é uma possibilidade de resolução também. E aí, sinais iguais, né, os dois são mais, vai dar mais o nosso resultado, e o 4 vezes 4 vai dar 16. Algumas observações sobre a potenciação dos números inteiros. Tendo, por exemplo, b elevado a n. B é a minha base, o n o expoente. Primeira consideração. Se a base b for um número positivo, o resultado sempre será positivo. Então vamos escrever isso. Se b, entre parênteses aqui, ó, vamos botar base, for um número positivo, o resultado
sempre será positivo. Só que, e se a minha base for um número negativo? Então, se a minha base B for um número negativo, aí eu vou ter duas possibilidades. Então, vamos escrever isso. Se B, entre parênteses, a base, for um número negativo. Temos, então, duas possibilidades. Como é que eu vou observar essa possibilidade que eu tenho, essas possibilidades que eu tenho? A partir do expoente. Então, se o meu n, o meu expoente, for ímpar, vamos escrever aqui, n, expoente, ele for ímpar, então o meu resultado vai ser negativo. Se o meu n, no caso o expoente, for par, o meu resultado vai ser positivo. Então, se eu tenho uma potência e a base dela é negativa, eu tenho que olhar para o meu expoente. Se o meu expoente for ímpar, o meu resultado será negativo. Se o meu expoente for par, o meu resultado será, então, positivo. Outras observações sobre as potenciações de números inteiros. Se eu tiver b elevado a zero, qualquer base que seja, que não seja zero, é claro, o resultado vai dar 1. Então, se eu tiver qualquer potência em que a minha base não seja zero, mas o meu expoente seja zero, o resultado sempre vai dar 1. Então, a gente tem esse b elevado a zero é igual a 1. Quando o b, que é a base, for diferente de zero. Então, tomar cuidado com isso. Agora, muita atenção nesse ponto aqui. Se eu tiver, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Ou tiver menos 4 elevado ao quadrado. Notem que em um eu tenho parênteses e no outro eu não tenho. Os resultados aqui serão iguais? Não. O menos 4 na primeira situação, ele está sendo elevado ao quadrado. Então, aquele menos está sendo influenciado pelo expoente. Já na segunda situação, como o menos não está dentro de um parênteses, aquele quadrado ali só está valendo para o 4. Então tem que diferenciar muito esse ponto aqui. Se eu tenho o menos 4 dentro do parênteses, ele está sendo, o quadrado ali ele está influenciando tanto o sinal quanto o 4. Então eu estou elevando ao quadrado o menos 4. Já na segunda situação, eu estou elevando ao quadrado só o 4. Então, como é que a gente resolveria a primeira situação? Eu vou abrir aqui, menos 4 entre parênteses, vezes menos 4 entre parênteses. E aqui a gente já sabe que pela nossa regra de sinais, eu vou ter o resultado mais 16. E na de baixo, eu não vou copiar o sinal de novo, eu vou botar menos 4 vezes 4. E aí aquele menos vai ficar ali. E o 4 vezes 4 vai dar 16. Então em uma situação eu tenho o resultado 16 e na outra eu vou ter o resultado menos 16. Bom, agora algumas propriedades da potenciação. Vamos marcar aqui, vamos numerar com os números romanos, propriedade número 1. Multiplicação de potências de bases iguais. Se eu tenho b elevado a m vezes b elevado a n, eu posso fazer o seguinte, isso vai ficar igual a b elevado a m mais n. Então, se as bases estão se multiplicando e elas são iguais, eu posso somar os expoentes. Vamos ver um exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4.
eu mantenho a base 2 e somo os dois expoentes, 3 mais 4, que vai dar 7. E aí eu posso deixar o 2 dentro do parênteses ou posso tirar, já que ele é positivo. Se fosse negativo, eu teria que deixar o parênteses na situação. Propriedade 2. Divisão de potências de bases iguais. Então, se eu tenho B na M dividido para B na N, eu posso escrever isso da seguinte forma. As bases são iguais, daí vai ficar B elevado a M menos N. Então, o que eu tenho que lembrar aqui? Quando eu estou fazendo uma divisão e as bases são iguais, eu posso diminuir os expoentes. Então, menos 3, por exemplo, aqui, ó, vamos botar um exemplo. Entre parênteses, menos 3 elevado a 5, dividido para menos 3, entre parênteses de novo, elevado a 3. Isso vai ficar, a base eu vou conservar, menos 3, entre parênteses, e vou fazer o seguinte, já que é uma divisão, eu vou diminuir, 5 menos 3. A base eu vou conservar, menos 3, e 5 menos 3 vai dar 2. Notem que nessa situação, eu não tiro do parênteses ali, tendo em vista que o sinal de menos faz parte ali da nossa base. Terceira propriedade, potência de potência. Quando eu tenho B na M e fora de tudo elevado a N ainda. Quando eu tenho uma potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes conservando a base. Então a base B continua e os expoentes ficam M vezes N. Vamos acompanhar um exemplo aqui. Se eu tivesse 2 elevado a 3 e fora de tudo elevado a 4 ainda fora do parênteses, eu vou conservar a base 2 e vou fazer 3 vezes 4. E aí 3 vezes 4 vai dar 12. Então eu vou conservar a base 2 e botar o expoente 12. Propriedade número 4. Produto de potências de bases diferentes, mas mesmo expoente. Então, se eu tiver o seguinte, entre parênteses, B vezes E elevado a N, eu posso escrever isso igual a B elevado a N vezes E elevado a N. Vamos exemplificar numericamente como é que fica essa situação. Se eu tivesse 2 vezes 3 dentro de um parênteses elevado ao quadrado, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então está aplicada a propriedade nessa situação. E por fim, a quinta propriedade. Nessa propriedade nós temos a divisão de potências de bases diferentes, mas o mesmo expoente. Então, se eu tiver, entre parênteses, B dividido para E elevado a N, eu posso escrever isso como B elevado a N dividido para E elevado a N. Como é que eu posso fazer isso numericamente? Então ficaria, entre parênteses, 10 dividido para 2 ao quadrado. E aí eu posso distribuir o expoente nos dois termos ali, ó, ficando 10 ao quadrado dividido para 2 ao quadrado. Então, quando for solicitado para aplicar as propriedades, basicamente vai fazer esses procedimentos que nós acabamos de fazer nessas 5 propriedades exemplificadas. Bom, essa é a nossa abordagem de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima!